a nossa saudação. Nesta noite nós vamos refletir sobre um tema ligado ao Evangelho, muito embora a interpretação que nós vamos dar é uma interpretação psicológica, uma interpretação filosófica, que se chama Árvores e Frutos. Este tema, esta parábola, é uma história, ela é desenvolvida por todos os credos religiosos ligados ao cristianismo. Muito embora muitos dos ensinamentos, muitas das parábolas, dos aforismos que falam que Jesus disse, já existia antes de Jesus. Muitos ensinamentos já faziam parte da cultura do povo e na elaboração dos evangelhos que foram criados com o tempo, que Jesus não criou nada, não escreveu nada, os evangelhos foram escritos bem depois. E então a montagem do evangelho, muitos ensinamentos que já existiam anteriormente foram incorporados nos evangelhos. Essa árvores e frutos já era assunto nas reuniões religiosas bem antes de Jesus. O tema é árvores e frutos. E para nós abordarmos isso aqui didaticamente, esse Árvores e Frutos é baseado num livro nosso, escrito pela editora Chico Xavier, lá de Belo Horizonte, e foi elaborado em 2012. E hoje temos várias edições, várias reimpressões. Esse livro, quando eu elaborei, o livro chama-se A Solução Sim. Para nós não sermos pessimistas diante da vida, quando surge um problema e a pessoa diz, mas não dá para mim, por causa disso, por causa daquilo, isso eu não sou capaz. Então o texto chama-se A Solução Sim. Tudo há uma solução. E aqui então é muito interessante a capa, um menino paraplégico, e tem um que o conduz na cadeira, e ele leva aqui um aviãozinho. Quer dizer, há uma solução para ele brincar, desde que alguém o ajude a brincar. E assim na vida, os problemas que nos aparecem, eles são para que nós consigamos modificar, vencer os problemas. A vida é feita de problemas. A vida é feita de dificuldades. Tanto é que a chamada dor, eu estou com dor, estou com isso, com aquilo. A dor é um chamamento. Quando a dor surge na nossa vida, é como se fosse um tilintar da campainha, nos dizer, tem coisa errada aí no organismo, no teu psiquismo, porque a dor vem quando existe algo em desequilíbrio. Porque o normal é não sentir dor, nós estamos em paz, felizes, mas quando vem algo na dor, através da dor, quando vem ou dor orgânica, ou dor psíquica, ou desequilíbrio emocional, é porque nós estamos em desequilíbrio. Porque todo desequilíbrio emocional, ele leva para o corpo. Toda dor física, na grande maioria, ela é consequência dos nossos pensamentos. Se eu pensar ruim, pensar negativamente, automaticamente eu vou levar aquilo para o organismo. Isso é pacífico. Aliás, André Luiz, mas Emmanuel diz no livro Pensamento e Vida, que a grande maioria das nossas doenças são consequências das desarmonias emocionais. Carregar tristeza, carregar angústia, carregar espírito de vingança,
aquilo vai impregnar as nossas células, impregnar o nosso organismo de doença. Porque eu sou o condutor da minha vida. Aquilo que eu penso é o que vai acontecer. Aquilo que eu penso, aquilo que você pensa é o que vai acontecer. Então, num dos livros de André Luiz, que se chama Agenda Cristã, tem uma série de orientações para o nosso bom viver. São citações, são aforismos que você refletindo, você tem estalo, tem insight e se desperta. Então o livro de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, eu peguei algumas dessas ideias de André Luiz e coloquei no livro. E o de hoje, que eu vou usar para interpretar árvores e frutos, a lição de André Luiz diz o seguinte, do Espírito André Luiz: possibilidade de produzir intensamente são recursos preciosos. Todos nós, as possibilidades que surgem na nossa vida, que nos impulsionam para que nós possamos produzir recursos preciosos no nosso dia a dia, é fundamental. Diz ele, André Luiz, na psicografia do Chico Xavier: no entanto, é imprescindível conhecer a substância daquilo que você produz. Quer dizer, ter possibilidade de produzir é uma bênção. Mas, André Luiz está dizendo, é imprescindível, no entanto, conhecer a substância que você produz. Quer dizer, o que você pensa, o que você produz, os resultados. Porque pode produzir para o bem, como pode produzir para o mal. Feliz daquele que produz. Aquele que produz substâncias positivas na vida. Isto vai nos acalmar a alma, isto vai nos dar equilíbrio, isto nos vão dar emoções positivas. Então, eu trouxe para tentar explicar, é uma forma até de nós entendermos árvores e frutos. Eu estou falando de possibilidade de produzir. Mas produzir o quê? O que eu estou produzindo na vida? Às vezes você está em casa, triste, angustiado, você precisa analisar o que você está produzindo para você estar angustiado, para você estar triste. Então, segundo os estudos evangélicos, os 4 evangelhos que a igreja criou, 4 evangelhos criados pela igreja, que começa com Marcos, Mateus, Lucas e João. Esses são os 4 evangelhos. Nesses 4 evangelhos se escreveram sobre a vida de Jesus. Esses evangelistas escreveram sobre Jesus, porque Jesus não escreveu nada. Então, esses evangelistas escreveram. Mas hoje, pelos estudos, pela ciência, descobriu-se que nem Marcos escreveu, nem Mateus escreveu, nem Lucas escreveu e nem João escreveu. No primeiro século do cristianismo, nós tivemos o aparecimento de evangelhos. Um deles foi lá do Evangelho de Marcos, outro de Mateus, outro de Lucas e tal. Só que estes evangelhos, não se sabia de quem escreveu esses evangelhos. O primeiro século corria pela Palestina um texto corrido.
Imagina você pegar alguém e escrever um texto corrido. Então, existia um texto corrido que era a Boa Nova de Marcos, Boa Nova de Mateus, de Lucas e de João. Só que ninguém sabia de quem era. Eram evangelhos ou boas novas anônimas. Eu não estou falando isso porque eu criei da minha cabeça. As pesquisas científicas hoje nos mostram que só na metade do segundo século que a igreja disse: vamos dar nome a esses evangelhos. E todos eram escritos em gregos, na língua grega, porque a língua grega era como o inglês hoje. Quem sabia grego estava por cima. E esses evangelhos escritos em gregos, a igreja resolveu dar nomes a esses evangelhos anônimos, a estes cidadãos que constam nos evangelhos. Então, nem eles criaram. Porque a linguagem, a forma de falar de Jesus era o aramaico. Não se falava em grego. E foi escrito em grego. Bom, mas também isso não vai mudar nada o que nós queremos dizer. Esses evangelhos que foram escritos efetivamente, ainda como texto corrido, não tinha capítulo, não tinha versículo, não tinha nada. Só no século X que um religioso, para facilitar o estudo, resolveu criar capítulos. E os evangelhos foram divididos em capítulos. E mais tarde, um século, 2 séculos depois, dividiram também em versículos. Veja que a coisa foi construída muito tempo depois. Em 325 da nossa era, foi no Concílio de Nicéia, que resolveram então dizer quais os evangelhos seriam usados. Quais os evangelhos? Porque na realidade tinha centenas de evangelhos que falavam de Jesus. Centenas. Inclusive os evangélicos chamados falsos, a igreja dizia que era falso, e só os 4 da igreja eram verdadeiros, foram em 325, então, reuniu-se lá em Nicéia e estudaram quais os evangelhos queriam fazer parte da igreja. Escolheram 27 documentos, os evangelhos, cartas de Paulo, Atos dos Apóstolos, enfim, criaram 27 documentos religiosos que falavam de Jesus. Isto foi feito a posteriori. Isso é muito importante. Quem quer estudar a pesquisa sobre Jesus, os primórdios do cristianismo, ler sobre isso. Pois bem, então, nestes documentos atribuídos a Jesus, conta que Jesus usava a natureza, procurava a natureza, comparando com o homem. Contava-se uma historinha sobre a natureza e fazia uma explicação espiritual. Como hoje a gente ainda faz nas escolas, a professora conta uma historinha e tira uma essência, mais ou menos assim. E vejam, por exemplo, vocês já ouviram falar do grão de mostarda? Tem uma parábola do grão de mostarda que Jesus usa, segundo os textos criados, e fala do grão de mostarda, que é o reino de Deus dentro de nós. E esse grão de mostarda vai crescendo e vai desenvolvendo, torna-se uma árvore onde os pássaros fazem ninho, onde os pássaros encontram sombra. Então ele comparava para facilitar a interpretação. Tinha a pérola escondida, a parábola do fermento, falava muito da vinha, porque se cultivava muito vinho na época. Então vocês vão ler nas parábolas atribuídas a Jesus, falando da vinha e da produção de vinho, a semente, falava da árvore, dos pastos, dos campos, os lírios do campo.
então era até poesia, para trazer explicações sobre o homem. E esta parábola de hoje, essa história, árvores e frutos, Jesus usou, ou colocaram em sua boca, mas Jesus usou, nos evangelhos conta, a árvore como um símbolo ideal para se comparar com o crescimento do espírito em sua senda evolutiva. Então, ele trouxe a árvore para comparar o crescimento da árvore que surge da semente, dá o caule, folhas, frutos e vai desenvolvendo. Ele compara com o homem. O espírito, ao encarnar-se no corpo físico, ele vai desenvolvendo gradativamente os seus potenciais divinos, produzindo, dando frutos como a árvore. Então vejam bem a comparação que ele faz entre a evolução do espírito, que nós no Espiritismo chamamos de encarnação, se é a primeira, e reencarnação, que são as subsequentes, de que nós somos seres em evolução, assim como a árvore também é um ser em evolução. A sua semente, ao cair no solo, tem a árvore dentro dela. A semente, ao ser plantada na terra, tem a árvore dentro dela. E essa semente, ao crescer, ela vai dar outra árvore. E se essa árvore for determinada a dar frutos, ela vai dar frutos. Então, assim também nós, espíritos, ao encarnarmos, nós vamos desenvolver o nosso potencial, dar sequência à nossa vida através da procriação, onde nascem os filhos, e os filhos se casam e vão dando uma sequência. Então, essa é a comparação que ele faz da árvore. Mas o mais interessante na interpretação desse sinônimo de árvore, comparando com o homem, tem certas parábolas, certos versículos da Bíblia que aproveitam essa história da árvore dar frutos com o homem. Uma delas nós colocamos logo na página inicial do nosso livro, diz que Jesus disse, ou como foi escrito pelos evangelistas, os evangelistas disseram que Jesus disse: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas, mas interiormente são todos devoradores. Isso é em Mateus 7,15. O que ele está dizendo? Que, comparando com a árvore boa dá bons frutos, e a árvore má dá maus frutos. A árvore má, você vai coletar ou colher um fruto, você não vai gostar, porque a árvore produziu um fruto, digamos, azedo. E ele faz essa comparação, e é muito interessante, ao homem. Ele diz que acautelai com os falsos profetas. Agora ele traz para o homem. Falso profeta comparando com a árvore que dá bons frutos ou não dá bons frutos. Acautelai-vos com os falsos profetas, que vêm até vós, vestidos como ovelhas. É outra simbologia que os evangelhos usam. Cabrito é o cidadão ruim, até que ele separa os cabritos das ovelhas. E as ovelhas são as pessoas pacientes, bondosas, amorosas. Ele faz essa comparação. Então ele diz que os falsos profetas venham até vós vestidos como ovelhas. Não está dizendo que veio como ovelha, como outra forma. Veio como ovelha. Aparentemente, muitas pessoas você conversa, você diz, mas que pessoa bondosa, que pessoa amorável, que pessoa delicada.
ele vai comparar essas pessoas que se apresentam como ovelhas bondosas com a árvore que deu mau fruto, aquelas que são falsas, o homem que é falso. Ele diz: mas interiormente são lobos devoradores. Pelos seus frutos os conhecereis. Assim como a árvore nós conhecemos pelos frutos que produz, ele está comparando o homem que produz bons frutos, porque nós podemos produzir bons frutos e maus frutos. E ele diz então: por seus frutos, no homem, vós os conhecereis. Aí ele faz uma pergunta, o texto de Mateus: porventura se colhem uvas dos espinheiros? Ou figos dos abrolhos? Porque na Palestina, a agricultura, se plantava o figo e o vinho, aliás, a uva. Isso ele quis dizer que a uva e os figos, na época de Jesus, era a cultura da época. Então, um agricultor que tivesse frutos plantados como uvas e figos, ele tinha para a sua rentabilidade, para viver. Então, a pergunta que o Evangelho faz: porventura se colhem uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Quer dizer, dizendo para nós, será que eu posso confiar naquela pessoa que se apresenta como ovelhas, mas os seus frutos, na realidade, não são doces, são ruins? Então, como as uvas e os figos faziam parte da cultura da Palestina, eles não plantavam uvas nem figos no meio do espinho, que até para colher seria muito difícil. Então veja a comparação da árvore que dá bom fruto e os homens que dão bons frutos. Os homens que aparentam bonzinhos são falsos profetas. Apresentam-se com uma roupagem de pessoas boas, pessoas religiosas, mas no fundo aproveitam dos seus seguidores. Isso não precisa ir muito longe, né? A televisão está mostrando constantemente pessoas que usam, por exemplo, da religião para pregar o ensinamento de Jesus e que se enriquecem, cobram dízimos assustadores, e muitos têm fazendas, muitos têm criação de gado, casas maravilhosas, enormes. Isso nós vemos nos pregadores. Muitos pregadores religiosos são esses falsos profetas que prometem, mas na realidade estão trazendo para si mesmos, usando daquilo que o cidadão dá como dízimo, e ele usa para a sua regalia, para a sua vida social. Existe um livro que é do Emmanuel, o Espírito de Emmanuel, comunicando através do Chico. Ele faz um comentário exatamente sobre essa parábola. O título chama-se Pelos Frutos. O livro é esse, Fonte Viva. É um livro muito bonito, escrito por Emmanuel. E aí ele usa essa expressão aqui,
por seus frutos os conhecereis. Ele usa a expressão da árvore para explicar esta parábola. Pelos seus frutos os conhecereis. Aí ele diz assim, veja bem, muito interessante. Pelos frutos os conhecereis. Ele diz, nem pelo tamanho, não é o tamanho do fruto, nem pela configuração bonita, nem pelas ramagens, nem pela imponência da copa, nem pelos rebentos verdes, nem pelas pontas ressequidas, nem pelo aspecto brilhante. Aqui está falando das árvores, né? Depois ele vai associar o homem. Nem pela apresentação desagradável, nem pela vetustez do tronco bonito, mas antigo, nem pela fragilidade das folhas, nem pela casca rústica ou delicada, nem pelas flores perfumadas ou inodoras, nem pelo aroma atraente. Estamos falando de pelos frutos os conhecereis. Emmanuel está comentando isso. Nem pelas emanações repulsivas. Agora ele vai complementar. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores. Árvore alguma será conhecida ou amada pelas aparências exteriores, mas sim pelos frutos, pela utilidade e pela produção. Então, não é aquilo que aparece externamente que a árvore vai ser amada. Ela vai ser amada se ela der frutos saudáveis, suculentos, se esses frutos vier atender às necessidades, frutos saborosos, nem pela utilidade e pela produção. Assim, agora ele vai comparar com o espírito, que a árvore não pode ser medida pela sua aparência exterior. Aí ele diz, assim também nosso espírito, quer dizer, o espírito que está ocupando o corpo, esse espírito está ocupando o corpo. Assim também o espírito que ocupa o corpo em plena jornada. Veja a comparação. Se a árvore não pode ser medida pelas aparências, nem nós, o espírito, na sua jornada. Nós podemos ser enganados na jornada pelos nossos companheiros. Quantas vezes nós somos enganados? Quantas vezes nós somos enganados pelas aparências do homem considerado homem de bem, e que na realidade ele não é um homem de bem. Ele está produzindo frutos azedos, amargos. E aí nós associamos a todos os pregadores, ou que não sejam pregadores, sejam membros de uma igreja e que falseia a sua personalidade, falseia a sua aparência para dizer que ele é bonzinho, que ele é um bom cristão, que ele está ligado a Deus. E isso não estamos dizendo das igrejas evangélicas tão somente, dizemos de nós também. O pregador espírita que usa a plateia para mostrar que ele é bonzinho, que ele é educado, que ele é evoluído. Mas, às vezes, qualquer um deles, como todos nós, podemos ser aquilo que Jesus disse, túmulos caiados. É uma expressão usada na igreja. Túmulos caiados. O que quer dizer túmulo? Túmulo que foi passado por cal. Túmulos caiados. Ele é branquinho por fora,
mas dentro do túmulo cheio de podridão e de ossos. Essa é uma comparação que Jesus faz, ou que os apóstolos colocam em Jesus. Muitos homens são como túmulos caiados. É aquele que não está produzindo o fruto sadio. Túmulos caiados porque são branquinhos por fora e cheios de podridão por dentro. Ele falando do túmulo físico, mas isso para nós, a nossa conduta, nós podemos apresentar bonzinhos, educados, perante a nossa comunidade religiosa, mas lá fora nós não somos nada disso. Então nós somos túmulos caiados. Somos aquela árvore que não dá bons frutos. Nós demonstramos uma coisa que nós não somos. Isto é ser túmulo caiado. Na igreja ou nas igrejas, você vai visitar uma igreja nova, de um pastor, da igreja católica, ou qualquer igreja. Hoje nós temos mais de 30 mil igrejas religiosas cristãs. Às vezes o atendente é bonzinho, atende você com muita educação, fala até fininho: oh meu irmão, venha para a casa de Deus. Você fala: puxa, mas que cidadão educadinho, esse representa a Deus aí nessa casa. Mas não é para ser bonzinho perante os membros da igreja ou da sua convivência. É preciso que nós demonstremos isso lá fora, junto aos nossos semelhantes, aqueles que nos ofendem. Como é que nós reagimos? Será que nós somos da mesma forma como nós recebemos um cidadão dentro da nossa igreja? Ou só fazemos isso para agradar, para dizer que nós já estamos evoluídos? Eu tenho uma história, ela até é hilariante. Quando eu comecei a estudar espiritismo, quando brotou em mim a mediunidade, comecei a sentir a presença dos espíritos e tal. E eu frequentava uma casa espírita, que eu não vou citar agora para não identificar. Eu ia naquela casa espírita e tinha as pessoas que nos atendiam. As pessoas iam chegando, nos atendiam com toda a lianeza, com toda a delicadeza, nos levavam até o banco e tal. Eu falava: puxa, isso aqui é a casa de Deus. Esse local aqui está produzindo frutos bons. Tinha um velhinho, e eu adorava ele. Ele falava baixinho e tal, educadinho. Eu falei: puxa vida, eu acho que eu tenho que mudar, vou ter que ser assim, cara. Então, para mim, que estava lendo o Nosso Lar naquela época, eu falei: bom, são esses espíritos certamente do plano espiritual que reencarnaram aqui. E um dia eu conhecia ele, conhecia a mulher dele. A mulher dela não frequentava o centro. Eu encontrei a mulher e disse para ela: puxa, a senhora não sabe como eu adoro o teu marido. No bom sentido, claro. Eu adoro o seu marido, um homem educado, bonzinho. Puxa, todo mundo adora ele. O atendimento dele dentro da casa é um servidor. Ela falou: mas você não sabe como ele é lá em casa. Lá ele é um cavalo. Veja a história. Quer dizer, não é produzir frutos apenas pela aparência. Nós temos que levar isso para o nosso dia a dia, saber tratar bem as pessoas do dia a dia, funcionário seu. Saber conversar com as pessoas, não maltratar. Quer dizer, é claro que nós não vamos nos tornar espírito evoluído de uma hora para outra. A evolução, ela vai para e passo ampliando através dos tempos. Então nós não vamos ter que desconfiar da pessoa que tornou santo de uma hora para outra. Não torna. Nós vamos errar muito,
vamos cometer deslize, vamos ofender pessoas, mas com o tempo nós vamos aprendendo a dar bons frutos, não só na nossa casa religiosa, seja lá qual for. Nós vamos dar frutos no dia a dia. Aí nós vamos encontrar paz em nosso coração. Aí nós vamos ter felicidade. Porque a felicidade não se encontra porque você frequenta uma casa religiosa. A felicidade não se compra numa prateleira de supermercado. A felicidade é uma conquista íntima que nós vamos corrigindo as nossas imperfeições, e à medida que eu corrijo a minha imperfeição, mais eu vou encontrando felicidade em mim. É um processo pessoal. É um processo pessoal. Personalíssimo. Nós vamos alcançar o nosso estágio evolutivo gradativamente. Não adianta a pessoa dizer, agora eu estou feliz porque eu estou frequentando a igreja X, Y ou Z. Não é só frequentar. É mostrar o que você é. Mostra a sua cara. Mostra o seu fruto no dia a dia. E isso nós podemos fazer. É um trabalho. É um trabalho que não corre de uma hora para outra. E seja lá qualquer igreja. Qualquer igreja. Não estou falando de espiritismo que é melhor, não. Qualquer igreja, você encontra pessoas boas, pessoas educadas, pessoas amorosas, mas tem os falsos profetas, aqueles que não produzem os frutos bons. Então, encerrando aqui o que o Fonte Viva de Emmanuel diz, então, ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos. Pela nossa aparência, pela nossa roupagem, pelo nosso cabelo, pelo nosso sorriso. Ninguém que se consagre realmente à verdade dará testemunho de nós pelo que parecemos, pela superficialidade de nossa vida, pela epiderme, pela nossa cor, nossas atitudes, as nossas expressões individuais, percebidas ou apreciadas de passagem, mas sim pela substância de nossa colaboração no progresso comum, pela importância do nosso concurso no bem geral. Emmanuel termina assim: pelos frutos os conhecereis, pelas nossas ações seremos conhecidos. Repetiremos mais. Que ação? Tem que ser ação boa, não é ação falsa. Isso não nos leva a nada. Então, este julgamento que às vezes nós fazemos erradamente e às vezes nós nos decepcionamos com as pessoas. Nos decepcionamos porque nós pensávamos uma coisa e a pessoa é outra, como essa que eu contei do senhor que atendia na casa espírita. A árvore só consegue produzir quando suas raízes estão conectadas na fonte. O que é a fonte para ela? Ela vai buscar energia na terra. Vai buscar energia na terra. Porque o que é Deus? Deus é a inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. A árvore recebe a energia. Então, ela consegue produzir quando suas raízes estão conectadas na fonte. Da mesma forma, nós, espíritos, quando em condições de harmonia espiritual, quando nós conseguimos nos harmonizarmos espiritualmente com as pessoas, quando nós conseguimos harmonizarmos com as pessoas, nós podemos estar conectados espiritualmente. Porque para conectar com Deus, nós pensamos que nós precisamos ir na igreja. Para conectar com Deus, é preciso que nós sigamos uma seita religiosa. E não é verdade. Nós conectamos com Deus na nossa intimidade. Deus não é pessoa, fomos educados isso
desde a infância. Eu sempre digo, lembro quando minha mãe me ensinava, quando criança, a orar, ela falava, o Papai do Céu. Eu imaginava, como a maioria, que o Papai do Céu está lá em cima, e o Papai da Terra está aqui. E o Papai do Céu é o bonzinho, e o Papai da Terra pode ser bonzinho, pode não ser bonzinho. Então, Deus, essa inteligência suprema, está na árvore, está, como dizíamos nós no domingo ali, né? O passarinho que nós vamos voando ou perto de nós, está no vegetalzinho. Esta energia é a inteligência suprema do universo que está presente em todos nós. E cada um vai desenvolver esta energia para ser feliz. Só que esse desenvolvimento é nosso. Não é ninguém que vai fazer por nós. Não é ninguém. A árvore busca na terra as energias necessárias para o crescimento. Busca a água. Mas ela busca por si. A sementezinha plantada, ela é uma árvore em potência. Um tempo ela vai desenvolver e dar a árvore. Assim somos nós em espíritos. Quando quiseres falar com Deus, nós pensamos que precisamos ter um religioso ao nosso lado, precisamos ter um padre, ter um missionário. Até pode ter, não tem problema nenhum. Até pode nos ajudar pelo pensamento. Mas para você falar com Deus, é preciso esta sintonia tua com Deus. É preciso você estar em forma sintônica. É preciso você vibrar na mesma faixa do ser superior. Por isso é constado, como palavra de Jesus, ele dizendo, quando quiseres falar com Deus, entre nos seus aposentos. Aí a pessoa pensa, bom, eu vou no meu quarto, vou criar lá um altarzinho, é lá que eu vou falar com Deus. Mas e quem não tem casa? Como é que vai falar com Deus se ele não tem quarto? Entre nos seus aposentos, também não tem aposento. Mas ele fala onde estiver. Nós oramos na rua, nós oramos no nosso trabalho, dirigindo o carro, porque para falar com Deus não precisa de local especial. É preciso criarmos condições espirituais para que sintonizemos como radioreceptor com a antena do aparelho transmissor. Quando nós sintonizamos o nosso rádio, você capta o som daquela emissora. O mesmo ocorre conosco. Quando nós estamos em vibração, na mesma frequência, você sente a presença de Deus em si. Você sente que você está sendo envolvido por uma energia diferente. Porque é você. Nada vem de graça. Nós é que vamos conseguir. Então, como o tempo urge, o Santo Agostinho, na igreja, que se chamava Agostinho, que não era nem santo, ele era um homem comum, mas depois ele abandonou tudo e foi para a igreja. E ele comunicou-se através de um espírito, e consta lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que ele diz que nós, antes de dormir, teríamos que tomar isso como, digamos, como algo contínuo. Não um dia eu oro, outro dia eu não oro. Que todo dia antes de dormir, nós deveríamos fazer um balanço da nossa vida diária. Analisar se eu feri alguém, se eu feri o marido, a esposa, o comerciante, uma pessoa mais humilde. É preciso que nós façamos um balanço diário de nossas ações. Ele diz que foi assim que ele conseguiu evoluir.
Porque aquilo que ele fez de errado, ele vai trabalhar para que amanhã não faça mais. Então não é meramente pessoas, eu vou fazer a minha oração para dormir aqui, e faz uma oração. Mas ele não falou com ninguém, ele papagaiou. Como às vezes nós vemos na igreja, né? O cara está orando aqui, se é na igreja católica, um rosário, está conversando, está orando, não está valendo nada. Oração é uma ligação nossa com o todo, com a energia universal. E todo aquele que ora, e todo aquele que procura fazer esse balanço da sua vida e vai melhorar, ele vai encontrar paz no coração. É como a árvore. Você vai encontrar paz e você vai produzir bons frutos, não só dentro da casa religiosa, mas no dia a dia. Isto é que vai nos dar felicidade. Isto que vai nos dar paz ao coração. Então, quem tem que fazer isso? Somos nós mesmos. Sejamos árvores frutíferas, que produzamos não só para a plateia nos aplaudir, mas para nós sentirmos a paz interior por ter feito melhor, por ter feito a paz interior. Isso.